Boa tarde a todos, estamos começando aqui mais um painel, dessa vez com Oswaldo Ramos, Leonardo Fortunati. Muito obrigado pela presença, senhor Oswaldo. A gente agradece o convite sempre, né? Podemos sentar? É sempre bom conversar com o Oswaldo, porque tem muita história, muita informação. Eu queria até fazer um contexto aqui, né, de quem é Oswaldo Ramos, na minha visão. Depois ele vai falar aí o que ele realmente está fazendo. Eu acho que ele está num período sabático, ele sumiu, né? Mas vamos lá, o Oswaldo vem da indústria tradicional, digamos assim, né? Passagens por grandes montadoras. Ele pode-se dizer também que é o pai da GWM do Brasil, né? Que hoje é um sucesso absoluto. Ajudou a outras marcas chinesas a estarem no Brasil. Marcas chinesas é complicado, né? Porque a gente fala de uma Lotus, vamos falar que é chinês? Tecnologia chinesa. Tecnologia chinesa. Muito bom, muito bom. E hoje a gente vai tentar aqui extrair um pouco da visão do Oswaldo de como traz essa tecnologia chinesa, uma marca, uma montadora, como se estabelece fábrica, produto, enfim. Então hoje é um dia de aprendizado aqui para nós. Muito obrigado. Sempre um prazer conversar com vocês e aprendizado para mim também. É uma honra estar aqui com vocês. E é interessante porque todo mundo acha que o processo de uma marca é muito simples, né? Trouxe a marca, vende o carro, abre a concessionária e é um processo, na verdade, de muitos anos, né, Oswaldo? Como é que, só para a gente já começar, quanto tempo demora entre uma montadora decidir se instalar no Brasil e realmente aquele primeiro anúncio, aquele primeiro evento e falar o carro está na loja? Boa pergunta. O case que vocês citaram, né, da GWM, e a gente trouxe um time todo, não só eu, né, um time que compõe tudo isso com muita bagagem, muita experiência, e foi um projeto de 1 ano e meio, desde a contratação do funcionário 1, que já tinha ideias na China, claro, né, na matriz, até faturar o primeiro carro, vamos dizer. Porque foram cerca de 6 meses de planejamento, de refinar o plano com a visão Brasil de como que seria, né, o uso dos produtos aqui. 6 meses para implementar, contratar concessionário, fornecedores, funcionários, executivos, montar toda a estrutura. E depois 6 meses de comunicação, de lançamento, porque na época, eu comecei em 2021, ninguém falava em carro chinês tecnológico eletrificado, né? Então teve uma onda de comunicação, de preparar, muito antes do carro chegar no mercado. E é um marco muito interessante, porque eu estava chegando no aeroporto do Santos Dumont, e essa comunicação foi aqui no Museu da Manhã, aqui do lado, quando a gente falou que a marca ia chegar no Brasil. Mas, finalizando a tua pergunta, nós levamos 1 ano e meio porque foi a primeira vez. Acho que hoje a gente consegue fazer em 6 meses. 6 meses? Consegue fazer em 6 meses, porque depois que você já fez uma vez e o mercado já está demandando muito, hoje não é mais a novidade do mercado, né? O mercado está se antecipando e querendo demandar. Então você tem que ofertar. É uma situação diferente daquilo que você tinha que educar o mercado para comprar um carro híbrido plug-in na época, né? E tudo que você construiu ao longo da sua vida profissional contribui demais. Então, sim, é possível fazer mais rápido hoje. Oswaldo, você falou, né, de 6 meses trazer, mas você está um pouco sumido do mercado. Faz quanto tempo? Uns 2 anos? Uns 2 anos. 2 aí anos já. que eu Você estava onde? No Haiti? Havaí? Envelhecendo, envelheceu. Ele tá no caminho contrário nosso. Rejuvenesci Ele um ficou um pouco. pouco mais novo. Sei que eu trabalhava 16 horas por dia, né? Depois você como consultor consegue rejuvenescer. Férias? Não foi nada de Não? férias, pelo contrário. Foi missões na China muito fortes. Acho que eu entendi muito mais de China. O que aconteceu com o sucesso da GWM no Brasil, eu comecei a receber vários convites de empresários brasileiros, de fundos de investimento, para trabalhar junto com eles, estudando a vinda de marcas chinesas para cá. E marcas chinesas também que estavam querendo entender ao mesmo tempo com uma consultoria como trabalhar no Brasil. Mas o que eu acabei fechando, eu estava num grande fundo de investimento brasileiro, isso não podia ser publicado, e isso não podia ser postado. Foi uma fase ótima da minha vida. A gente tentava, mas Fazia os podcasts, ninguém sabia o que eu estava fazendo, não tinha LinkedIn. Mas, na verdade, eu estava num fundo de investimento analisando exatamente o mercado financeiro internacional está enxergando essa tendência de eletrificação, descarbonização. E existe muito dinheiro para vir para o Brasil por conta disso. O Brasil é um país complexo. Você chegar de fora, do zero, e montar um negócio, nessa pergunta que você fez de 1 ano e meio,
é algo que dá medo no capital externo. Então eles procuram fundos de investimento brasileiros, que através desses fundos eles aportam, e os fundos precisam de pessoas que têm experiência, né, de como que se faz esse investimento no Brasil. Então eu fui chamado para uma missão dessas. Eu tive a época Faria Limer, assim, aprendi todo esse mundo de fundo de investimentos e foi sensacional porque os bancos investidores, prioritariamente chineses, nos abriram muitas portas na China. Eu vi o bastidor, o centro de engenharia, o que vai ser lançado em 2026, 2027, marcas que acabaram de chegar e marcas que vão chegar ainda no Brasil. Assim, em off, você pode falar que está chegando, assim, de marcas, produtos? Eu posso falar o que não está. E na verdade, né, a grande questão, né, eu acho que eu e o Fábio nos últimos anos, quantas marcas vimos chegar, acompanhar, e você também. Por que o Brasil está chamando tanta atenção? A gente não está falando de um mercado gigantesco, né? O nosso volume não cresce já tem um tempo, mas por que tantas montadoras, principalmente chinesas, estão olhando para o Brasil desse jeito? Essa pergunta é excelente. E trabalhando no mercado financeiro a gente tem a resposta. As pessoas ficam falando assim popularmente, né? A China vai desovar os carros aqui no Brasil. Coitado do Brasil, né? A gente mesmo sendo o sexto maior mercado no mundo, se a gente consumiu 250 mil carros chineses no ano passado, isso é menos de 1% da produção da China. Se eles tivessem um problema de estoque ou capacidade de produção, o Brasil não teria capacidade de resolver, com certeza. Mas é muito curioso porque, apesar de tudo que a gente ouviu na indústria inteira, e eu trabalhei nos altos e baixos, né? Eu trabalhei em montadora americana, trabalhei em montadora europeia, eu vi empresas ganharem $1 bilhão, eu vi empresas perderem $1 bilhão no Brasil. E se você vem de uma forma eficiente, de uma forma enxuta, entregando o que o consumidor quer, o mercado brasileiro sim faz muito dinheiro, é possível fazer dinheiro. Então muitas vezes para essas empresas chinesas, 1% do volume da matriz pode significar 5% da margem de contribuição no lucro deles. Mais do que o volume, o preço dos carros no Brasil e a eficiência de custo que eles têm, essa combinação sim tem uma margem operacional que compensa e atrai o investimento. Tem uma pergunta que todo mundo faz, né? As montadoras, essas várias que chegam, você deve ter alguma visão e informações de algumas. Elas perdem dinheiro no Brasil? Existe algum negócio que vem para dar prejuízo? Não existe. Trabalhando no mercado financeiro e fazendo todas as análises, uma coisa é você classificar o teu estágio inicial de uma operação como investimento. Você está enxergando alguma coisa que vai acontecer. Mas várias das operações chegam a ser lucrativas no primeiro ano de atuação. É raro, mas acontece. Payback assim, de 1 ano é muito raro. O normal é ter um payback de investimento em torno de 2 anos. Mas a parte operacional, ninguém vende um carro com prejuízo. E mesmo os incentivos que existem na China, tem muita confusão a respeito disso. Eu que estive muito próximo dos bastidores, os chineses até se surpreendem, porque eu sei o preço de um carro na China, eu sei o preço de varejo de cada um. Eu entro em site chinês, tradução automática hoje em dia, eu sei o preço de cotação, tipo web motor chinesa. E eu já projeto por quanto eu vou comprar, por quanto eu vou trazer esse carro para o Brasil. E qual a margem que eu vou ter, por quanto eu vou vender. E o chinês se surpreende, né? Porque eles vão entrar na negociação e não existe carro com margem negativa. E ao mesmo tempo, qual que é o grande incentivo que o governo dá? É isso aqui, é desenvolvimento de tecnologia. O que é caro num carro não é o custo variável de produção. O que é caro no carro é investir em pesquisa e desenvolvimento. E nisso o governo chinês deu um show de estratégia, a gente tem que reconhecer. E é por isso que as plataformas de carros chinesas eletrificadas estão tão adiante do restante do mercado, que eles foram com consistência, autorizando muito dinheiro para ser investido nisso. Você pode pegar o dinheiro, mas você tem que empregar 40 mil engenheiros, gerar patente em tecnologias de eletrificação. Pode ser elétrico, pode ser híbrido, pode ser hidrogênio, mas a orientação do uso do dinheiro, a Estela Lee da BYD teve uma expressão muito interessante que ela tem razão, e a gente pode testemunhar isso. Todas as marcas foram ajudadas pelos seus governos locais. Não existe empresa que não foi ajudada. A Inglaterra não ajudou ninguém, perdeu todas as marcas dela, foram todas vendidas. Margaret Thatcher, da época, falou assim, não é papel do governo subsidiar a marca de carro. E ela estava correta.
E cada marca inglesa foi parar na mão de uma multinacional diferente. O restante, americano, alemão, francês, japonês, o governo está sempre do lado. Não é só na China, não. Só que, normalmente, essas ajudas do governo tamparam um balanço que estava com problema, resolveram problemas na época lá de Lehman Brothers e tudo mais, e esses dinheiros não foram investidos em pesquisa e desenvolvimento. E por ter um planejamento estratégico muito severo, vamos dizer assim, na China o dinheiro foi usado estritamente para isso. Não podia usar o dinheiro para outra coisa, não podia tampar balanço, não podia distribuir lucro para acionista. E está aí o resultado. Plataformas de engenharia que realmente hoje está difícil competir, e você tendo escala, o custo de produção não precisa ser subsidiado. O que precisa realmente é o investimento em engenharia prévio. E eu acho que, seja chinês, seja americano, europeu, a grande questão do Brasil é explicar a tributação, né? Principalmente para quem está de fora, entender a carga. Acho que toda a matriz fica bastante confusa com o que está acontecendo. E para as chinesas, agora volta o imposto de importação mais alto, né? 35%. E voltaria agora o CKD, mas o governo também já segurou um pouco essa carga nova. Primeiro, como é que é explicar isso para quem está investindo? E qual que é a sua visão sobre essa carga tributária em cima dos carros importados? O que isso ajuda, o que isso não ajuda? Bom, primeiro sim, é ultra complexo. É algo que só valoriza a nossa consultoria, o nosso trabalho como brasileiro, porque só brasileiro para conseguir entender e explicar isso para alguém. Ao contrário de outros mercados que eles até conseguem ir sozinhos, eles precisam realmente de apoio. E por isso que eu disse, o fundo de investimento acaba atuando como um braço que compreende o Brasil. Se você não fizer um bom planejamento tributário, a tua operação morre ali. E aí você dá prejuízo mesmo. Então, sim, é complexo. Mas o maior problema não é a complexidade, porque a complexidade, como tudo na vida, você explica uma vez e é complexo. O cálculo, porque a base do ICMS é diferente da base do IPI. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês para entender. Mas o Excel calcula isso para você. O que o Excel não faz, o que nenhum sistema faz, é adivinhar como que vai ser em janeiro a tributação aqui no Brasil. Isso não tem como... O Brasil ele é muito imprevisível. A gente está no meio de uma reforma tributária. Se eu perguntar aqui quanto que é a alíquota de um carro elétrico em janeiro de 2027, não existe a resposta ainda. Então, a dificuldade do planejamento não é só a complexidade. É a falta de estabilidade nas regras. O mais importante para atrair o capital, atrair o investimento para o Brasil, é previsibilidade no jogo. Porque realmente aí você afugenta o capital. E aqui no Brasil a gente tem vários países dentro, né, do Brasil. Então, tem uma região que beneficia, dá incentivos para a GNV, outra para o etanol, que a gente sabe bem. Mas qual que dá o incentivo para eletrificação? Né? Alguns pontos. Então, o que você falou da estratégia chinesa é muito claro o caminho. Aqui no Brasil a gente tem várias rotas, enfim. Mas eu queria perguntar para você, como um especialista da China, a gente viu um discurso muito forte, até um tempo atrás, do elétrico puro. Agora, o híbrido vem como o baby step ali, para você aprender a se envolver na eletrificação e ter uma tranquilidade. Eu achei que ia ter uma transição do híbrido para o elétrico, mas de repente começam a falar de super híbrido. Então, eu já não sei mais o que vai acontecer. O que vai acontecer nesse mercado? É bem interessante isso e essa aposta, essa abundância de mão de obra de engenharia. Que, na verdade, o que o governo chinês queria fazer? Empregar todos esses engenheiros e criar uma classe média forte. Então, você gerou muita patente, muita tecnologia. E essa foi a grande vantagem competitiva do chinês em relação ao japonês / coreano e em relação ao europeu. Enquanto na Europa se achou que a solução era migrar para o 100% elétrico de uma vez e que o híbrido era só uma tecnologia de transição que estava só atrasando o elétrico, mas ninguém perguntou isso para o consumidor. Quem afirmou isso foram legisladores, entidades de meio ambiente, engenheiros. Bobagem, botar o motor e a bateria no carro, o carro fica mais pesado. O financeiro fala, tem que desenvolver o híbrido, tem que desenvolver os dois. Só que ninguém perguntou para o consumidor o que ele queria. E quando você oferta tudo, o consumidor dá a resposta. O híbrido, principalmente o híbrido plug-in, o Brasil fechou o ano passado, talvez o único país, grande mercado do mundo,
em que o híbrido plug-in foi a tecnologia de eletrificação mais vendida do mercado, mais até do que o elétrico. Esse ano o elétrico já ultrapassou, mas por pouca margem também. Porque o híbrido plug-in, ele é o carro que viaja, ele é o carro da casa. E mais que isso ainda, para a tecnologia de bateria que nós temos hoje, tem que se reconhecer que o motor a combustão em certas situações é melhor. A bateria ela é muito boa no anda e para, o carro está desligado, tem torque de saída. Mas se você colocar alta velocidade, numa demanda de potência muito forte, subindo uma serra, o carro carregado, a bateria voa, igual você pegar teu celular e ficar assistindo um monte de vídeo com som no último volume. Vai acabar a tua bateria do teu celular também. Então, para a bateria evoluir, vir as baterias de estado sólido, elas ganharem escala, terem preços competitivos, próxima década. Elas podem ser lançadas a partir do ano que vem, mas para elas ganharem escala e preço competitivo e conseguir se equiparar numa situação de uso de pico com motor a gasolina, não é nem questão de infraestrutura, é performance. Então eu costumo dizer que o híbrido plug-in, ele é o melhor dos dois mundos. Você tem o melhor do motor a combustão e você tem o melhor do motor elétrico. Se você roda mais só no urbano, mais no anda e para, raio de 200 quilômetros, o elétrico é perfeito. Mas você quer ter um carro na casa que uma vez por ano faça São Paulo, Rio de Janeiro, quando você quiser. E quando você for vender um usado, ter a mesma flexibilidade, que o brasileiro quer ter a flexibilidade, né? Pela imprevisibilidade, o híbrido plug-in é uma grande solução. E se você não tem infraestrutura de recarga, se você não tem o wallbox em casa, não vale a pena o híbrido plug-in. É melhor pegar um híbrido pleno, autorrecarregar. Você já corta aí em 30% do teu consumo de combustível sem necessidade de infraestrutura. Então, cada tecnologia tem o seu papel, seu perfil e seu segmento onde ela se enquadra mais. E eu vejo como um grande erro das marcas tradicionais entenderem que híbrido era só transição. Vai demorar muito tempo de ciclo ainda de produto para elétrico ser solução única. Não é hoje, definitivamente. Você quer falar sobre híbrido leve ou você não precisa? Eu não conheço. Mas é sério, eu numa reunião na China uma vez, eu estudava o catálogo dos produtos antes de conversar com as empresas, né? Quando a gente fazia um roadshow lá na China. E teve um carro que eu fiquei na dúvida se ele era híbrido pleno ou híbrido leve, né? E eu na reunião perguntei. Os chineses ficaram bravos comigo. Uma grande empresa chinesa ficaram bravos e falaram assim, microhíbrido não é híbrido. Porque o conceito, na verdade, e é bem interessante, é qual a experiência de eletrificação que o consumidor vai ter. O microhíbrido, ele contribui para o motor passar no teste de emissões. Ele melhora ali a eficiência. Então, em vez da montadora precisar baixar a potência para conseguir passar numa nova etapa de emissões, ela simplesmente bota ali meu amigo Ricardo Bastos da JWM falava um choquinho, dá um choquinho no motor, mas você não tem experiência de eletrificação nenhuma. Pior ainda, quando no painel do carro tenta te comunicar quando não está funcionando ou não. Que aí você vai ficar bravo de verdade, que você vai ver que boa parte do tempo não está funcionando. E na visão chinesa, na estratégia, esse foi o grande ponto frágil da indústria. Até respondendo uma outra pergunta, por que a China olha tanto para o Brasil? Porque, é claro, a defasagem tecnológica dos nossos carros era evidente. É muito mais difícil brigar na Europa do que no Brasil em tecnologia, fato. Tem produtos, né, de várias marcas aqui no nosso redor que já são vendidos híbridos. Na Europa, na Coreia e no Brasil não são. E aí, quando se viu a estratégia do bloco das tradicionais insistindo no micro-híbrido flex, você vira o alvo mais fácil, porque você está gastando dinheiro, tempo, ciclo de investimento, de engenharia, para se preparar mal para a festa. E aí vai vir alguém com uma bateria do híbrido pleno de 2 kWh, que não para de cair de preço, e vai reduzir 30% o consumo de combustível. Acabou a festa. É algo fácil. Sabe que a gente apanha muito, né? A gente apanha porque quando a gente traz uma informação, ó, o híbrido leve tem um benefício de 4%, 5%, mas você nem vai ver. Né? Então, mas é um híbrido, vou comprar. A galera compra e depois vem e fala, não estou vendo benefício, não mudou nada, o consumo é o mesmo. Então, assim, a gente costuma falar a verdade, só que às vezes a verdade é dolorida, ontem, né? Ontem a gente até fez uma apresentação aqui mais técnica, explicando justamente os níveis de eletrificação. Entrou Legal. no híbrido leve, mas o híbrido leve
é justamente isso. Ele brinca mais como um jogo para emissões e até nos nossos testes, né? A gente tem um teste de engenharia, o consumo às vezes chega com muito 10%, com muita já no melhor resultado, né, de consumo. É uma lei da física. 10% de tolerância, Sim. varia o posto que você abastece, a qualidade do combustível, o teu pé, o nível de trânsito que você pega é imperceptível. Já tivemos Na carros prática. híbrido leve que teve uma piora de consumo, né? É Mas muito. Variação de temperatura, de umidade, tanta coisa impacta. Cada vez que você faz uma medição, além da própria variação em si, de cada processo, que não é perceptível, ele não agrega valor para o consumidor. Então acaba sendo um alvo muito fácil ver que uma montadora estruturou um plano que ela vai lançar híbrido leve. Não é que ela lançou daqui, ela está se preparando para um híbrido de maior etapa. O chinês chega com a tecnologia dele, ele olha e fala, pô, eu vou enfrentar o que vai lançar. E quando a gente olhava também no fundo de investimento, eu não olhava os carros que estão à venda na China hoje. Eu olhava um pouco, a gente pode falar disso, o que vai lançar. E assim, uma das grandes dúvidas com marca chinesa, eu acho que o Fábio já ouviu, eu também. Muita gente fala, aquela marca X, você acha que eu compro ou não? Porque foram várias e o brasileiro ele tem medo daquela marca que chega e sai. Seja das marcas que você dê consultoria ou não. Primeiro, todas que chegaram vão seguir no Brasil, vão sobreviver e como o público pode observar a marca e saber, posso confiar ou não? Boa pergunta. E era um estudo que a gente tinha no fundo de investimento muito interessante. Nós temos um universo, vamos falar de 15 grupos, porque a gente fala, tem 120 marcas, mas tem 15 grupos chineses, vamos dizer os 5 grandes, os 5 médios e as 5 startups de alta tecnologia. Esses 15 grupos não vão desaparecer. Esses 15 grupos, eles detêm muita escala na China, eles detêm muita patente. Então os pequenos, quem está fora desses 15, lá na China, e desses, para o Brasil, só tinha vindo a Neta. Ela não estava bem lá e não ia dar bem aqui também. Mas esses grupos que estão chegando aqui agora, eles não vão sumir. O que as consultorias chinesas falam, e que é a estratégia do governo da China, é que vai haver uma consolidação em 5 a 7 grupos. Então é provável que esses 15 grupos se consolidem em 5 a 7. Mas esses 15 grupos respondem por 80 marcas, porque cada linha de produto tem um nome. Então esse negócio de 120 marcas, na verdade, são 15 grupos que devem se consolidar. Então aqui no Brasil, vamos passar atrás o que aconteceu com marcas que deram errado na entrada. A Hyundai começou bem? A Hyundai começou muito mal com o grupo Garavello. Acertou quando foi para a mão da Caoa. A Chery começou muito mal. Acertou quando foi para a mão da Caoa. A BMW começou na mão da Regino. Uma hora a BMW foi e acertou. Então, essas marcas que têm porte, que têm presença, que têm tecnologia, que têm capital para investimento, elas não vão embora do Brasil. Elas podem passar por fusões, aquisições ou troca de comando aqui no Brasil. Pode ser uma oportunidade futura, porque essas marcas não vão abandonar. Raros são os casos, como aconteceu com a Mazda, que entrou de uma forma errada do ponto de vista contratual no Brasil e acabou gerando um risco muito grande. Se alguém assumisse a marca, tinha que indenizar todo mundo que estava para trás. Mas foi uma questão legal, de contrato, do jeito que a Mazda entrou. Não pela operação da marca, do produto em si, que é um baita de um produto Mazda, né? Então, o que eu vejo é que essas marcas, sim, podem passar por fusões, aquisições e troca de comando, mas não saem. Oswaldo, nisso que você está vendo na China, né? O que o consumidor brasileiro pode esperar de tecnologia chegando? A gente está falando de eletrificação, mas o que mais tem nos carros chineses que você vê chegando para o Brasil aí? Bom, eu acho que a gente tem vários pontos que eu me surpreendi, e agora com o uso de inteligência artificial e colocando chip NVIDIA no carro, é algo surpreendente não só para entretenimento. Então, uma tecnologia recém-chegada, na verdade ela já bateu na nossa porta 2, 3 vezes, é o ERV, né, o extensor de autonomia. O extensor de autonomia, ele é o grau máximo pré-carro elétrico. Ele, em termos de experiência de eletrificação, ele é mais do que o plug-in híbrido. Ele não tem o benefício da tração do motor a combustão, que é para carros mais caros, o plug-in híbrido é sensacional. O ERV, ele é mais barato do que o PHEV. Ele tem que custar mais barato que o PHEV, porque ele não tem a transmissão, ele só roda no elétrico, né? Mas ele é uma tecnologia que já te entrega um nível de experiência de eletrificação muito alto. Foi uma surpresa para nós, a Leapmotor, que é uma marca emergente na China,
que está bombando na China, que está bombando na Europa, não ter decolado bem no Brasil, no berço da Stellantis. E a tecnologia ERV, ela está bombando na China agora. Então, o que deve acontecer? Devem chegar muitos carros ERV com a tecnologia, vamos dizer, mais sofisticada do que o da Leapmotor e que consiga explicar e mostrar para o mercado a vantagem que até agora nós não enxergamos ainda dos extensores de autonomia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Peguei um carro, ele roda, ele tem cara de carro elétrico. Você roda com ele como carro elétrico. Você não ouve o motor a gasolina como gerador. E na trajetória que você traça, para onde você vai, vamos supor que você está aqui no Rio de Janeiro e vai subir a serra para Petrópolis. O carro já estuda e por inteligência artificial, ele carrega a bateria antes de você chegar na serra. Ele estuda o teu trajeto, o teu relevo. E hoje o que acontece com essas soluções mais simples, de software mais simples, o carro parece que perde o fôlego, né? E fica o motor gerador ali tentando gerar, e aí o motor gerador 1.5 aspirado não dá conta de carregar uma bateria para subir uma serra com o carro carregado. Mas se você bota 1.5 turbo e bota um baita software com NVIDIA, com IA, é impressionante. Você tem certeza de estar dirigindo um carro elétrico e ainda para o Brasil com a possibilidade de estar usando etanol, de estar usando flex. Quando você precisa viajar. Então é uma visão que na China é muito interessante isso. Com toda a infraestrutura de carregamento, com todo o investimento do governo que teve lá na China, vamos ver os carros premium chineses, vamos ver o que a elite chinesa compra? Li Auto. Compra carro com extensor de autonomia. Dia a dia elétrico, precisou viajar, não perde a experiência do elétrico. Mas eu tenho a garantia de que o motor a combustão, porque na China tem 2 feriados no ano. E 800 milhões de pessoas viajam nesses 2 feriados. Pois, é tipo aqui, né? 800, né? Imagina o tamanho da fila no posto de gasolina que tem na China. Então, a elite chinesa compra carro com extensor de autonomia. Então, acho que essa é uma tecnologia que vai crescer muito ainda. Deixa eu explicar para o povo aqui que está assistindo, né? Que está aqui com a gente também. Essa tecnologia ERV, agora vai ser um monte de sopa de letrinha, mas é um extensor de autonomia. Você tem um carro elétrico, uma bateria grande, o carro funciona no modo elétrico. E tem um motor a combustão, que a gente põe gasolina, etanol, enfim, ele serve só para gerar energia para a bateria e você rodar. Essa bateria ela pode ser carregada na tomada, do jeito de um carro elétrico comum, ou você está na estrada, ele vai fazer isso que o Oswaldo falou, vai carregar automaticamente, só para deixar claro. Sim, né? sim. A gente vai até subir a apresentação que a gente fez ontem com as tecnologias. Para quem está vendo pelo canal do Motor 1, até a noite vai ter essa explicação técnica dos tipos de tecnologia. Eu sei que o Fábio quer fazer uma pergunta para o Oswaldo, mas eu vou ter que fazer uma. Porque, bom, fomos para o salão de Xangai e uma coisa que chamou muito a minha atenção foi justamente isso, a quantidade de carro de luxo de marcas chinesas, né? Marcas que a gente nem pensa que existe aqui, e eles têm carros que acho que ultrapassam muitas marcas premium, e você participou agora da vinda da Lotus para o Brasil, né? É isso. A grande questão, como é que está o mercado premium e de luxo no Brasil com aceitação com os chineses? A Lotus tem um nome, mas a gente podemos, por exemplo, esperar que em breve até essas marcas premium chinesas uma hora chegam ao Brasil? A Lotus é uma marca inglesa, uma ligação emocional com o Brasil gigante, né? E com uma tecnologia chinesa, na verdade, né? Não é uma marca chinesa nem de longe. Sim. E design, centros de estúdio, tudo na Inglaterra, né? É uma marca muito europeia, você lida com o pessoal da Inglaterra mesmo. Mas o que é interessante é que as marcas premium chinesas, e a conclusão dessa pergunta do ERV, não chegaram no Brasil ainda. A gente não tem ideia do que é o carro premium chinês ainda. Talvez eu classificaria nesse bloco a Zeekr. Desculpe meus amigos BYD GWM, Denz é legal, Way é legal, mas se eu conto para um chinês que está vendendo bem esses carros aqui no Brasil, então vamos classificar. O que são as premium tech chinesas? É New, é Xpeng, é Li Auto? Não, são carros que o nível de acabamento e tecnologia tem uma TV saindo do teto do carro. Porque os carros aqui ainda são um pouco toscos, é chinês que não sabe fazer muito carro e tal. Ali bate europeu, Xiaomi e os carros da aliança da Huawei, da Rima, que é a aliança da Huawei. Esse bloco não pousou no Brasil ainda. Nós não vimos esses carros ainda. A Zeekr veio, mas é só carro elétrico, ela não tem os carros híbridos ainda. Ela está lançando carro plug-in híbrido lá também. Então, outro grande salto, e o que aconteceu? Essas marcas, a Lotus aconteceu isso também, se desenharam para ser 100% elétricas.
E elas viram no meio do caminho a demanda ali alto sozinha, vendendo extensor de autonomia, como sendo uma grande startup chinesa, bombando de vender e tendo muito lucro. E todo mundo mudou rota para seguir ali alto. Então todo mundo pegou o carro elétrico e botou um motorzinho a gasolina ali para ser gerador. Por isso que eu digo, essa tecnologia com o software mais premium e o carro mais premium não chegou no Brasil. E eu vejo espaço, mas numa banda de 300 a 500 mil reais. Acima de 500 mil, deixa os alemães lá, eles fazem muito bem feito o trabalho deles e tem tecnologia também. Mas na banda de 300 a 500 mil, nós vamos ser fortemente impactados com muito produto novo no Brasil. Então você acha que acima de 500, o chinês não consegue invadir esse tipo de público ainda? Não é que ele consegue fazer um carro de 1 milhão por 500 mil. Entendi. Tá ótimo. Não, é uma dúvida que a gente sempre tem, né? Até que ponto o dinheiro, né, se transforma em tecnologia ali. Muitas vezes, quem tem meio milhão para comprar um carro, prefere o status. Então, o carro é mais fraco, tem menos equipamentos, mas tem o status. Então, Tem uma brincadeira, né, que falam que carro que fica na porta da churrascaria premium e que chave chama atenção quando está em cima da mesa. qual chave chama a atenção? Tô brincando. Falar nisso, um carro premium, antes de entrar aqui nos nossos finalmente, Maestro. Você já viu essa marca na China? Muito, eu rodei no carro camuflado. Eu sabia. Maestro é o equivalente ao quê? Aquele Mercedes Maybach? Maybach. Impressionante. Maybach. Isso que chinês adora os Maybach. Eles adoram e então fizeram um local para eles. eles. Eu não sei se vocês viram os números, é assustador. Eles bateram com o Maestro todos esses carros de ultraluxo. Ele vende mais do que Maybach, vende mais do que BM top de linha, vende mais do que Rolls-Royce. Ele é o carro de luxo mais vendido na China. Isso que tem marcas ultra tradicionais como a Hongqi também, que é a marca oficial do governo, né? É o carro do presidente lá na China, vamos dizer assim. E a Maestro entrou porque a tecnologia da Huawei, o sistema Harmony OS que eles têm, o sistema operacional, é algo absurdo. Quando você vê a tela de cinema descendo de alta definição no banco de trás, é algo realmente de outro patamar o que esses carros da Huawei estão entregando em termos de tecnologia. E só para as pessoas terem uma noção, o mercado chinês ele é tão grande que um mês da China é mais do que um ano do Brasil. Exatamente. Ou seja, tem escala. Para lançar um carro de luxo desse, tem escala. Mas vocês observaram bem, principalmente, você falou, Salão de Xangai o ano passado, de Pequim esse ano. Isso, Pequim. O de Pequim esse ano me chocou. A quantidade de SUVs acima de 5,20 metros sendo lançados, todos eletrificados, todos de ultraluxo. E aquelas minivans, né, de luxo Muito. também. E tudo SUV não sei o que lá 9, né, que é o topo da cadeia alimentar deles. Muito SUV grande sendo lançado e a gente não viu ainda exatamente esse mercado aqui no Brasil ainda. Oswaldo, por que a nomenclatura dos carros são tudo número também? Não é difícil? Porque é tanto carro. Eles tentaram lá na China fazer votação em rede social, aí escolhi os nomes deles lá, né? O cavalo alado, o cachorro preto e tal. Eles adoram fazer esse tipo de coisa na China, coisa simbólica, né? Mas ninguém entendia o carro. E aí todo mundo começou a usar mais ou menos os mesmos números. O 1 é super compacto, o 3 é um tamanho legal, o 6 é um médio, o 7 é um médio grande, o 9 é o topo que eu tenho na minha linha. E todo mundo começou a usar os mesmos números em várias marcas. Então você vê vários SUVs com final 9 em várias marcas diferentes porque você comunica. Esse é o topo da minha gama. Oswaldo, hoje é um dia, digamos assim, diferente, né? Todo mundo muito bem informado. A gente já vê que você é muito bem informado da China, aqui do mercado brasileiro. Né? Não, né? até antes da China sempre foi. Né? Não, hoje não é só por causa do jogo do Brasil, não. Também recebemos informações de que coisas estão acontecendo, né? O que está por vir, senhor Oswaldo? Onde o Oswaldo está agora? Onde o Oswaldo está? O trabalho no fundo de investimento foi até o final do ano passado. Infelizmente o projeto... Isso acontece, né, no mundo de fundo de investimento. E não foi por falta de retorno do dinheiro. Foi uma questão de entendimento entre investidores e administradores em como administrar esse dinheiro, né? Mas não do projeto técnico em si, que estava indo muito bem. E isso deixou várias sementes no jardim. Quando esse projeto se encerrou no final do ano passado, eu tinha um termo de confidencialidade assinado com 7 marcas chinesas. E voltei ao contato direto com elas. E no Salão de Pequim, eu tive 15 reuniões de negócio, com 15 marcas diferentes. Eu reencontrei todos os meus amigos no Salão de Pequim. E uma delas me deu um checkmate de um desafio que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Vamos começar outra marca do zero? Vai começar outra marca?
É Não isso, Fábio. acredito. Isso Mais uma? é isso. Eu estava no meu relacionamento há mais de um ano, uma empresa que eu admiro muito, a linha de produto deles combina muito para o Brasil. É, é uma marca que talvez tenha servido pouco aqui, mas como eu estudo eles há um tempo já, eu vi a identidade do produto que a gente estava discutindo aqui, o perfil de carro que o brasileiro gosta, o elétrico compacto, o Jeepão off-road híbrido, tudo. E eu acabo de assinar com a Bike e estou assumindo como chefe de operação, CEO da Bike, a partir de agora. A gente já viu essa história. A gente já viu essa história e sabe onde vai chegar. Então agora eu vou trazer aqui outras perguntas, até anotei aqui. Mas agora tem que fazer mais rápido, entendeu? Não, tem aqui só uma listinha, peraí. Ah, Ainda bem que falta só 4 minutos. Na verdade, até a Bike É. já tinha, né, um pouco da ventilação no mercado, é um grupo grande na China, né? E até no próprio salão era um dos maiores estandes, uma variedade de modelos. Mas o que a gente pode, talvez, só dar uma pincelada, Oswaldo, o que a gente pode esperar dessa operação, Não, peraí. dessa marca? Peraí, Léo, assim está muito superficial. Quando começa no Brasil, Eu estou tentando ajudar. produção nacional já está em vista, começa quando? Produtos. Bom, eu sou funcionário da Bike International, nós estamos abrindo o CNPJ agora aqui no Brasil, muita calma nessa hora. Eu disse que eu consigo fazer em 6 meses, mas 6 meses depois que começar, né? E realmente é um início de operação do zero, não tem outro brasileiro na operação ainda. A gente tem uma credibilidade muito grande, mútua, eu conheço eles, como eu disse, há mais de um ano. E a gente vai refinar esse plano e vai comunicar a cada passo corretamente. Não é algo que a gente esteja pronto para comunicar, nem tenho autoridade ainda de fazer a comunicação, até porque eu estou entrando exatamente para dar esse tempero de Brasil, né, dentro da tecnologia que eles têm. Então, o que pode se esperar? A Bike é uma empresa que tem grandes soluções de mobilidade que combinam muito com o Brasil. A tecnologia que combina com o Brasil. E é por isso que eu resolvi aceitar esse desafio, porque eu acredito na marca e nas pessoas que estão lá. Porque se você tiver o produto, a tecnologia que o brasileiro quer, o marketing, o pós-vendas, o time, as concessionárias, a gente monta. A gente põe brasileiros com credibilidade e consegue fazer aqui no Brasil melhor que eles lá. Tem marca que você vê que é melhor montada aqui do que lá, certo? E agora, o produto é a chave de tudo. Se você não tiver um bom produto na mão, e os produtos da Bike me encheram os olhos. Eles realmente vão surpreender o Brasil de uma forma que vai alinhar muito com a expectativa, com o desejo dos consumidores. Eu leio muito Motor One, leio muitos comentários embaixo, as críticas que tem, e acho que os nossos produtos eles entregam esse desejo e expectativa. Por isso que foi a marca que eu adotei e aceitei a proposta lá no Salão de Pequim. Muito bem. Quando o Oswaldo começou na GWM, ele lia os comentários e pediu para a gente pegar 5 pessoas que odiavam os chineses, Exato. né, e 5 que amavam, para a gente ter... Foi histórico isso. Foi histórico. Foi a GWM tinha acabado de comprar a Fábrica de Iracemápolis, Fizemos Lovers lá. and Haters. Fizemos Lovers and Haters Então, na fábrica. Agora, que fábrica que vocês vão comprar? Tem uma da Toyota que estão esvaziando essa semana, ó, se quiser ir lá. O mais legal é você ter uma página em branco na tua frente. Nossa. Você tem uma página em branco e hoje, até pelo meu período de trabalho no mercado financeiro e consultoria, a gente consegue fazer apresentação de tudo, de mercado, de produto, de equipe, de fábrica, de tudo. A gente pode pensar em tudo. O fato é, tem muita tecnologia nova para trazer para o Brasil, tem muito investimento vindo. O Brasil sim é atrativo para investimento a partir da hora que você passa a segurança. Agora, o tamanho desse investimento depende muito exatamente de você passar essa confiança no projeto, né? Então, é uma página em branco para ser escrita do zero, é o que eu gosto de fazer, que eu aprendi a fazer na vida. E estamos aqui para fazer história de novo. Esse é um desafio pessoal realmente que a gente pega. Você falou 6 meses, partindo de agora, junho. Então, esse ano já tem Bike no Brasil. Não, é 6 meses a partir da hora que eu for funcionário da Bike do Brasil. Hoje eu sou funcionário da China. Eu sou da Bike International. Mas assim, o que o consumidor brasileiro, né? Eu sei que você não vai abrir ainda modelos, mas aqui a gente tem espaços, né, para a próxima edição do IDEIS. Que tipo de produto a gente pode esperar? SUV, compacto ou ainda não tem nada definido? Não, nós estamos refinando todo o plano ainda. Como eu disse, a gama é muito grande, maior até do que eu mesmo imaginava, porque o ponto dos chineses, e vocês fazem um trabalho excelente de prospecção. Vocês vão lá, olham os lançamentos, olham os carros que existem, vão lá no salão e publicam. Mas vocês não fazem ideia do que está por vir nessas linhas de produto.
coisas que são segredo lá na China ainda. Então, o que eu posso prometer é que nós vamos vir para trazer produtos que façam a diferença, que deem match, né? A expectativa do consumidor brasileiro, mesmo que eles não existam na China ainda. Que a gente desenhe coisas e traga coisas diferentes para o Brasil, que vão estar sendo lançadas com o último nível de tecnologia na China, vindo em paralelo para o Brasil. A gente está falando aqui com o público aqui, mas temos aí uns 500 pessoas online Por aí, assistindo. fora quem está no site do Motor1 também já está vendo a Fora, o transmissão. pessoal já está sabendo. Então, não conseguimos mais informações, mais detalhes desses produtos? Por enquanto, não. Não porque nós não temos ainda. A gente devia ter invertido. Começado. Feito essa pergunta, porque não é como, o que você vai fazer com essa nova marca, né? Então, Só uma última pergunta. Das 15 reuniões, quantas marcas chegam? Às 15. Vamos trabalhar muito. Obrigado. Vamos entender que nem todas são têm marcas do mesmo grupo, né? E tem segmentos ainda que eu não citei, por exemplo, vans elétricas. Isso vai bombar. Isso vai acontecer muito forte. Então tem segmentos que ainda não estão trabalhados. Não é todo mundo fazendo SUV de 4,60 m. então quem está assistindo, quem está aqui, né, pode anotar aí, depois vem cobrar o Oswaldo se em um ano isso não bombar, mas ele tem uma visão muito clara do que vai acontecer. Então, vamos ficar de olho aí. Já fica o convite aqui para a nossa próxima edição do IDEIS também, você com todos os seus produtos aqui, suas marcas, né, para estar A aqui gente com a vai estar gente. fazendo evento para as marcas dele daqui a pouco. Né? É. Eu espero estar pronto para ter um stand e ter carro ano que vem aqui. Vamos ver se eu acho passo por homologação, tudo ainda. Você Vamos ver se eu falou consigo estar 6 aqui. meses. Pode trazer camuflado, a gente mostra. Ah, mas tem homologação, Não, tudo fica ainda. tranquilo. Queria agradecer muito a sua presença aqui, né? O Léo também. Sempre rende muito. Sempre tem alguma surpresa, né? Eu Por que essa eu não agradeço. esperava. E toda a expectativa, eu agradeço a entrevista porque é a gente trazer, como a gente já fez há 5 anos atrás, produtos que façam a diferença para o mercado brasileiro, que estava carente, estava precisando. Acho que esse é o papel nosso como profissional da indústria. Trazer tecnologia para o Brasil, gerar emprego aqui, trazer investimento para o Brasil. E é esse o ciclo que a gente está indo de novo. Muito boa sorte nesse novo projeto. Conte conosco para ajudar aí a testar os carros, conhecer em primeira mão. Pode falar em off também, que a gente segura aqui. Segura não, né? Isso que eu ia falar. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Vamos para o nosso próximo painel. Oswaldo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Oswaldo.